Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma live aqui no Idiomas Online e hoje eu trago para vocês um tema muito curioso que é sobre Dom Pedro I, o primeiro governador e regente aqui do Brasil. Então, vocês que gostam desse tipo de conteúdo, de histórias do Brasil, de curiosidades do Brasil, não esqueça aí de seguir a gente nas redes sociais. Também nós temos um perfil que é Aprenda Português com Paula, que é direcionado justamente para temas assim da língua portuguesa. Então, gosta do tema? Acha interessante? Quer saber mais? Então, não esqueça de seguir a gente aí que todo dia tem conteúdo diferente. Também quer saber sobre algum determinado tema? Também não se esqueça de seguir a gente e mandar a sua indicação. Ah, Paula, gostaria de saber sobre o tema X. Mandem aí pra gente, estou sempre de olho, sempre conversando, interagindo aí com os acompanhantes, aí com os nossos seguidores, tá? Se você acha que quer aprender o português porque gosta do conteúdo, gosta das lives e gosta de todo o material que a gente traz aqui, também lá no perfil do Aprenda Português com Paula, lá na bio, tá escrito, tem lá um curso de português, da língua portuguesa, pro A1 e A2, tá? Para os alunos de A1 e A2, que são iniciantes, né? É explicado em espanhol pelo Ivan e feito por mim. Então, assim que vocês tiverem mais interesse de saber sobre o idioma, podem procurar e se informar aqui com a gente, tá bom? Então, hoje nós temos aí esse tema referente ao Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador aí do Brasil. Eu vou trazer um pouco sobre a história dele de hoje. Hoje eu vou trazer duas lives aqui no Instagram. Essa é a primeira e depois, mais tarde, eu volto com outro tema, certo? Outra coisa que eu ia falar também, não esqueçam de interagir aí com a gente, se de repente eu falar alguma coisa que vocês não entenderam, ou alguma frase que talvez fique um pouco assim no ar, né? Algo que realmente não deu para entender tudo que eu disse, podem escrever aí pra gente, tanto aqui nesse perfil ou no perfil lá do Aprenda Português com Paula. Esse perfil aqui do Idiomas Online, a gente traz como muitos temas de muitas línguas, espanhol, francês, inglês, italiano. E lá no Aprenda Português com Paula é justamente direcionado somente para português, certo? Recados dados, alguma sugestão, alguma coisa, não esqueçam de que estamos aí para qualquer tipo de informação que você precisar, certo? Então vamos lá, vamos começar com o Dom Pedro I, que o tema é bem extenso. Então, o Dom Pedro I é um dos grandes nomes da história do Brasil, né? Ele teve aí como um nome, assim, que pode passar anos e anos, a gente sempre vai lembrar do Dom Pedro I. Por quê? Porque ele foi um dos condutores para o processo da independência do país, né? Que é o que a gente sempre fala, que o Brasil era uma colônia de Portugal e ainda era muito dependente de Portugal, e Portugal não era tão independente assim, porque tinha muita influência de França e Espanha, então acabava que o Brasil também tinha essa influência aí da França e Espanha. E as pessoas, os colonos que moravam aqui, não eram muito felizes com essa ideia, não gostavam muito dessa ideia ai, nossa, depender de França, depender de Espanha, enfim. Além dele ter sido imperador brasileiro como mais famoso aí de todos, né, ele também ficou conhecido por ser um impulsivo e mulherengo. Ou seja, ele gostava muito das mulheres, né, ele tinha muito interesse aí pelas mulheres, era, né, muito fissurado assim em mulheres. Então, durante o seu reinado sobre o Brasil, e sua grande marca foi o autoritarismo, ou seja, ele era como muito autoritário, e por esse motivo a sua relação com as elites do Brasil se desgastou
ao ponto de Dom Pedro renunciar ao seu trono em 1831. Depois disso, ele retornou para Portugal e lutou numa guerra civil portuguesa em defesa do direito da sua filha, a Dona Maria, de assumir o trono português. Então ele entrou aí nessa coisa, não, porque ela vai assumir sim, né? Então ele entrou do lado no direito da sua filha. Então vamos por partes. O Dom Pedro, ele foi uma figura muito importante, né, como eu já tinha mencionado, para a história do Brasil. Ele esteve envolvido, assim como em muitas histórias, né, do Brasil, como em coisas assim como extremamente marcantes para a história do Brasil. Então, como foram coisas assim extremamente importantes que depois nos levaram a chegar até onde chegamos, né? Uma das maiores curiosidades que envolve o Dom Pedro I é o seu nome completo, né, que é muito extenso. E até hoje, quando eu converso assim com algumas pessoas, assim da Europa, como alguns amigos assim europeus ou americanos, e a gente fala que é brasileiro ou latino-americano, eles ficam perguntando, nossa, mas quantos sobrenomes você tem? Justamente por causa disso. Só que não são todas as pessoas que têm um sobrenome muito extenso. Por exemplo, meu irmão tem um nome gigantesco, meu pai tinha um nome gigantesco, mas o meu não, o meu é curto, só tem um sobrenome. Então, o nome do Dom Pedro era Pedro de Alcântara Francisco, Antônio João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon. Esse é o nome completo dele, que tem, vamos ver, quer ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sobrenomes. Uau! Isso é uma coisa como muito grande, né? Realmente é um nome consideravelmente longuíssimo, é super longo. Então, também tem uma coisa bem legal do Dom Pedro I, como uma curiosidade super interessante, que é que ele deixou de ocupar o trono português, que na época era tipo uma coisa assim muito uau, para assumir o trono brasileiro. Então foi aí que Dom Pedro falou assim, né, acho que eu sou brasileiro mesmo, eu pertenço a isso aqui mesmo. Vamos lá, o Dom Pedro, ele nasceu em Lisboa, né? Ele nasceu no dia 12 de outubro, que inclusive é uma data como muito legal aqui no Brasil, que é o Dia das Crianças. Ele foi o filho do Dom João VI e da Carlota Joaquina. Ele foi, que eram o príncipe e a princesa de Portugal, né? Eles só se tornaram reis e rainhas, tipo, muitos anos depois, lá pra frente, depois, no caso do nascimento de do Pedro, né, do Dom Pedro, no caso. Então, o Dom Pedro, ele foi o segundo filho do casal, homem, só que ele, quem na verdade se tornou, ele só se tornou, peraí, que eu tô confundindo as ideias. Ele só se tornou herdeiro do trono português quando Dom Antônio de Bragança, o que é o irmão mais velho dele, faleceu. E aí depois ele, infelizmente, o Antônio morreu infelizmente, e aí o Dom Pedro, ele foi o herdeiro do trono. O Dom Pedro veio para o Brasil como muito jovem, né? Ele veio por causa dessa transferência da corte portuguesa, né, que foi transferida para cá. Isso aconteceu porque Portugal seria invadido por tropas francesas, como eu já tinha falado antes, para evitar ser prisioneiro de Napoleão, porque o Napoleão era, né, fortíssimo. Então, para o rei e para a rainha evitar de ser prisioneiro de Napoleão, o Dom João, ele decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. E quando isso aconteceu, o Dom Pedro tinha apenas 9 aninhos. No Rio de Janeiro, o Dom Pedro ficou instalado no Palácio de São Cristóvão,
que hoje em dia é um museu nacional e foi recentemente destruído por um incêndio, foi muito triste. Teve uma instrução muito de qualidade, ou seja, ele sempre foi muito bem educado, né, como um membro da realeza mesmo, como uma pessoa, né, da realeza. Depois, na passagem da infância para a adolescência, o Dom Pedro ele era um pouco hiperativo. Por isso que depois ele acabou tendo essa fama de autoritário, né, de ter sido autoritário. Ele tinha alguns problemas com convulsão, aqui fala. São problemas relacionados à saúde. O Dom Pedro ele se casou muitas vezes. A primeira vez ele se casou com a Leopoldina, que ela era austríaca, lindíssima. Sua esposa era filha do imperador austríaco Francisco I, e o casamento dos dois visava assegurar um acordo muito importante tanto para Portugal quanto para a Áustria. Era como um benefício para os dois lados, tanto para Leopoldina e para a Áustria, como para Dom Pedro e Portugal. Depois, ela era assim um pouco... Ela era muito bonita, a Leopoldina, só que existem algumas pessoas que falam que a Leopoldina ela era um pouco gordinha e ela tinha uns problemas com isso, né? Eles se casaram muito antes de se conhecer. Quando eles se casaram, eles não tinham se conhecido. Ela chegou depois aqui no Rio de Janeiro, depois de um tempo que eles se casaram em maio e ela só chegou no Brasil em novembro. Então, como eles ficaram casados à distância por um tempo. Eles tiveram 7 filhos, que era a Maria, o Miguel, o João Carlos, a Januária, a Paula, a Francisca e Pedro. Eles eram muito apaixonados um pelo outro no começo, né? Mas ela sofria muito aqui no Brasil no começo, sentia falta, né, da pátria dela, enfim. Mas aí depois aconteceu uma situação em que o Dom Pedro começou a trair ela com a Marquesa de Santos, né, que foi um caso assim muito famoso. Inclusive na estrada antiga entre Santos e São Paulo existe a casa antiga da Marquesa, que era onde o Dom Pedro se encontrava com a Marquesa de Santos. Em 26 daquele ano de 1800, a Leopoldina faleceu e ele resolveu se casar de novo, né? O Dom Pedro resolveu se casar de novo, só que ele se casou com uma outra pessoa, ele nem se casou com a Marquesa de Santos, ele casou com a princesa da Baviera. E ela era chamada de Maria Amélia. Hoje em dia a gente fala que a Maria Amélia é uma pessoa que sofreu muito. E sempre quando a gente fala, tipo, sofri muito, que não sei o que, a gente fala que sofreu como Amélia, né? Um dito que acabou surgindo daí, porque dizia que sofria muito. Como eu mencionei anteriormente, o Dom Pedro era uma pessoa ele era muito mulherengo, e as esposas dele acabavam sofrendo, né? Morte. Então, o Dom Pedro, ele abdicou o trono, ou seja, ele desistiu, né, justamente porque ele tinha esse autoritarismo, e não adianta só você ser imperador, né? Então, ele voltou para Portugal, ele se envolveu nessa guerra civil aí portuguesa, né, que era como ele queria que a filha dele fosse uma herdeira, né? Então foi mais ou menos... Esse conflito foi resultado da crise de sucessão que estourou no país depois que o pai de Dom Pedro I faleceu, que era o Dom João. Uma disputa foi iniciada entre os liberais, que eram os que defendiam a monarquia, e os absolutistas, que eram os que defendiam uma monarquia absolutista e não uma monarquia constitucional. Dom Pedro liderou as tropas liberais na defesa pelo direito da sua filha, que era a Dona Maria II, a governar Portugal.
Os liberais, felizmente, acabaram vencendo. E o seu irmão, o irmão do Dom Pedro, que era o adversário dele, né, que era o Dom Miguel, ele foi derrotado, foi expulso de Portugal. Então isso foi uma grande vitória aí, né, pro Dom Pedro e né, pra Dona Maria II também, né, que foi a filha, enfim. Mas aí depois, durante a guerra, o Dom Pedro ele ficou doente. E aí depois, quer ver, a guerra começou em 31 e aí em 34 o Dom Pedro acabou falecendo por uma tuberculose. Tuberculose era uma coisa tipo muito comum antigamente porque era uma doença muito fácil de ser contagiado. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o coração de Dom Pedro foi separado, absolutamente separado do seu corpo, porque então aqui tá falando que em 34, quando a saúde do Dom Pedro ficou muito ruim, muito rapidamente, o ex-imperador do Brasil previu o destino que lhe aguardava, por isso procurou organizar todas as questões relativas ao reinado de sua filha antes que ele morresse. Então, como ele já sabia que a situação dele não estava muito boa, ele falou, olha, vou já tomar uma decisão, o que vai acontecer por aqui. Então, como essa doença era muito complicada, ele sabia que, como muitos órgãos poderiam ser afetados. Então, um pouco antes de morrer, ele realizou esse pedido inusitado e desejava que o coração fosse enterrado na cidade do Porto, lá em Portugal. Os últimos meses de vida de Dom Pedro I ficaram marcados por crises respiratórias profundas. A escolha do Porto se deu pelo fato de ser uma cidade que Dom Pedro I adorava, além de ser local onde ele viveu durante parte da Guerra Civil. Então, quando ele estava nessa guerra aí, ele, né, acabou vivendo lá no Porto. Depois da morte de Dom Pedro, seu coração foi retirado e colocado em uma depositada na igreja de Nossa Senhora da Lapa, lá no Porto. O corpo dele foi enterrado em Lisboa, mas os restos mortais foram trazidos para o Brasil em 1972. O coração segue preservado em Portugal, não mais, mas foi enviado ao Brasil temporariamente, como parte, das comemorações do bicentenário da independência em 2022. Então, como foi o bicentenário, né, 200 anos de independência, então eles mandaram o coração, né, preservado aqui para o Brasil. Foi tipo uma celebração muito bonita, inclusive eu não estava aqui, mas eu gostaria de estar. Tem uma curiosidade muito legal sobre o Dom Pedro, que ele foi ele foi muito jovem. Ele foi determinado como governador e imperador do Brasil como muito jovem, com 15 anos. Então, isso é uma curiosidade assim, super legal também. Além disso, de que eu mencionei anteriormente, que ele abriu mão totalmente de ser herdeiro do trono de Portugal para se dedicar ao trono aqui do Brasil. Então, é isso. Essa foi a história de hoje que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como toda a história aí desse mulherengo e com nome gigantesco que tinha o Dom Pedro. Gente, beijos no coração e mais tarde eu volto de novo, tá bom? Até logo, tchau, tchau!